Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site. E hoje é dia do nosso quadro que abre espaço para discutir carreiras e mercado de trabalho. Bom, e nesse fim de semana, os moradores do bairro de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, levaram um grande susto. 2 crateras foram abertas durante a madrugada de domingo, ao lado do local onde acontecem as obras de expansão do metrô na zona sul da cidade. O incidente levou a Defesa Civil a determinar a interrupção das escavações na região. Há pouco mais de 2 anos, um outro desastre no centro aqui da capital fluminense provocou a morte de 17 pessoas após o desabamento do edifício Liberdade e de mais 2 edifícios menores. Falando essas histórias porque esses são exemplos de situações que normalmente são seguidas por investigações e análises da manutenção e dos projetos de construção para verificar e identificar possíveis motivos das falhas e dos acidentes. Nesse momento ganha destaque então o trabalho dos profissionais que estão por trás dessas obras, dessas reformas e dessas construções. Então hoje no quadro Trabalho e Profissões a gente fala sobre a formação dos profissionais de engenharia e edificações, seja em nível técnico ou em graduação. Será que a formação teórica está muito distante do que é necessário na prática dessas funções? E de que forma as questões relacionadas à segurança são tratadas nos currículos? Bom, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Marina Príncipe, ela que é recém-formada no curso técnico em edificações do Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica aqui do Rio de Janeiro e que trabalha no Departamento de Engenharia do jornal O Globo. Aqui ao meu lado está o Paulo Henrique Silva, ele é analista de desenvolvimento industrial da Confederação Nacional da Indústria, na Unidade de Estudos e Prospectiva. E também conosco aqui no estúdio está o Antônio Olário, ele é conselheiro do CREA e engenheiro civil especializado em estruturas. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para o Facebook do canal Futura que eu mostro para você agora, basta você acessar aí na rede social. Canal Futura Oficial é o nosso perfil na rede social. Também mande mensagens para a gente pela internet no microblog, marcando a gente aí com o perfil @canalfutura no Twitter. Ou ainda você tem como opção o bom e velho telefone, pegue aí seu celular, seu telefone fixo, ligue para a gente e mande sua pergunta pelo 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à Conexão. Tudo bom? Tudo bom. Bem. Quero começar ouvindo a Marina, que está aqui, a única menina no estúdio com a gente hoje, e que vai contar um pouquinho da história dela. Ela é recém-formada, como eu disse, no Cefet, mas a Marina tem uma trajetória um pouco diferente, hein? Não é aquela jovem que terminou o ensino médio e já fez o vestibular para engenharia, por exemplo. Você trabalhou com educação, com biologia e pesquisa, Marina? Sim, a minha primeira formação foi como bióloga, aí posteriormente fiz uma pós-graduação em educação. Então eu trabalhei com educação e fiz pesquisa em ecologia, sendo que eu não atendeu às minhas perspectivas. Você já trabalhava na área e viu que não era bem aquilo que você queria fazer da vida. Inclusive a questão, né, do retorno salarial. Então eu busquei o que eu poderia fazer. Aí eu investi num curso técnico, por quê? Por ser um curso mais rápido, são 2 anos, eu já teria uma noção do que seria o mercado de trabalho. E também eu busquei, por conta que, além de eu ter me interessado pelo que os profissionais da construção civil executam, também pela alta empregabilidade. E eu me encontrei muito, eu me formei agora em final de 2013, eu comecei o estágio em fevereiro de 2013 na Infoglobo, que faz parte das organizações Globo, que atua, né, no jornal O Globo, Expresso e Extra, no qual eu faço parte da equipe de infraestrutura. Dentro de infra, possui um outro setor que é engenharia e projetos, o qual eu faço parte. E eu estou muito feliz, foi uma das melhores escolhas que eu pude fazer. Mas até esse momento você já tinha pensado em engenharia, na época da escola mesmo? Tinha sido uma opção ou não? Nunca? Nenhuma, nunca. Eu acho que a gente é muito novo para tomar uma decisão, às vezes, quando é adolescente, uma carreira que vai ser para sempre. E para mim não foi para sempre, eu interrompi, mas na verdade o conhecimento nunca se perde. E tenho determinação que eu iria começar a fazer a engenharia civil para aprofundar meus conhecimentos e também conseguir galgar, né, uma função, subir, né, de cargo. Muito bem.
Bom, a Marina mudou então da biologia da educação para a engenharia, mas por outro lado também a maioria dos engenheiros brasileiros não exerce a função nas áreas em que se formam. Esse é o resultado de uma análise feita pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, com base em estatísticas do Ministério da Educação e do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento aponta que apenas 42% dos mais de 680 mil engenheiros empregados no Brasil trabalham na sua área de formação. Paulo, que está aqui do meu lado, vai responder então de que forma esses dados afetam o setor produtivo. Paulo, com tanto engenheiro que poderia estar trabalhando diretamente com engenharia, mas está em outras áreas. Por que isso acontece? Olha, o engenheiro é um profissional que é extremamente demandado por todos os setores de atividade devido à sua excelente formação matemática, devido à sua capacidade de solução de problemas, raciocínio lógico, raciocínio matemático. Então, as áreas típicas de engenharia, a indústria, a construção civil, elas sofrem essa concorrência muito forte de outras áreas que também demandam um profissional extremamente qualificado. Por outro lado, a gente também está vendo que a engenharia é uma área extremamente dinâmica, é uma área em que as tecnologias estão mudando diariamente, e os cursos de engenharia acabam ficando defasados com relação às necessidades das empresas e dos próprios alunos. Então, o que acontece? Um engenheiro recém-formado, ele chega na empresa e a empresa sente que ele ainda não está pronto para desempenhar suas funções. Vai requerer um longo tempo de treinamento. Da parte do aluno, ele chega e a empresa exige dele coisas que ele não viu na faculdade, coisas que ele não estava preparada, e muitas coisas que ele viu, de repente, a empresa não necessita. Esse choque, de certo modo, dificulta que as empresas absorvam os engenheiros recém-formados e, por outro lado, faz com que o engenheiro comece a procurar outras coisas para satisfazer o seu interesse profissional, o seu interesse de vida. Então, o que a gente precisa é de uma reformulação dos currículos de engenharia. O Ministério da Educação já está trabalhando nisso, junto com o Conselho Federal de Engenharia, mas a gente precisa fazer isso muito rapidamente. E, por outro lado, precisa melhorar a educação como um todo, de modo que outras profissões também tenham essa mesma formação matemática, também tenham essa mesma capacidade de solucionar problemas. Muito bem, essa pesquisa que eu citei, você pode ter aí em casa acesso a ela na íntegra no site da CNI, que é o cni.org.br. Essa informação e tantas outras sobre a área da indústria, mas inclusive essa pesquisa que eu citei aqui sobre a área de atuação dos tantos engenheiros formados aí no Brasil. Quero colocar o nosso entrevistado Antônio Eulálio aqui na nossa roda de conversas também, conselheiro do CREA. A gente falou aqui um pouquinho sobre essa formação, sobre mudança de área. Como é que você, conselheiro do Conselho Regional de Engenharia, identifica isso de que muitos engenheiros, talvez bem preparados, não estão na área ou vice-versa? A formação do engenheiro hoje em dia, ela é muito distante do que ele vai encontrar na prática da sua profissão? Olha, eu acho que também é uma falha na escola de engenharia. Houve uma proliferação de escolas com um nível aquém do desejado, coloca engenheiros no mercado, mal formados, e isso faz com que depois eles se frustrem. Tem que haver uma exigência na entrada da escola de engenharia, muito forte. Que quando eu me formei, tinham 5 escolas de engenharia. Acho que não se formavam 800 engenheiros. Então era uma peneira em que só quem gostava mesmo de estudar, e era também bom aluno, dedicado, iria se dar bem numa escola de engenharia. Hoje não. Hoje, como eu falei, eu já fui professor e tudo, pessoas assim, não tão bem qualificadas devido ao fraco ensino fundamental, que isso é outra falha do Brasil. Eu acho que nós temos que atacar de frente esse problema do ensino fundamental, da primeira a 9ª série, uma professora só, português, matemática, alfabetização, bem formada, ganhando bem, saindo ganhando bem. Isso, na verdade, acabar qualificando a educação como um todo, né? Não só os futuros engenheiros, como todos os profissionais estariam melhor formados. A base é tudo e a igualdade é toda. Eu quero dar um ensino federal de português e matemática para todo o Brasil, em todo o município. Como o Banco do Brasil. Você vai em qualquer município, o Banco do Brasil é igualzinho, o prédio é igual, o gerente é igual, ganha igual. Então eu quero a professora
que dê português e matemática e alfabetize, bem formada, passando na 5ª série para a escola normal. Quando ela chegar formada, ela vai escolher o município em função do mérito, em função da sua classificação, ganhando uma faixa de 6, 7 mil e com um plano de carreira para chegar a 12, 14 mil. A gente está nesse momento agora no Brasil, né, discutindo aí o Plano Nacional de Educação na Câmara, no Senado. Então, a questão da valorização do educador no Brasil está muito colocada no plano. Então, vamos ver o que de fato, que texto vai ser aprovado aí para a gente ter uma melhoria na qualidade da educação brasileira como um todo. Essa ideia até não é minha original. Eu estou modificando um pouco a ideia que já foi dada pelo Cristóvão Buarque, federalizar ensino. Mas eu federalizar uma só pelo custo. E agora, as professoras estão no mercado, elas poderiam se atualizar em 2 ou 3 anos, fazendo um concurso também pesado, para elas poderem exercer esse tipo de profissão. Porque se eu formar bem uma pessoa em português e matemática, com matemática financeira, e em todos os níveis, todo mundo igual, eu não posso, ninguém vai se queixar que não teve oportunidade. Com certeza, vai ter, na verdade, uma educação igual para todos. Eu só quero aproveitar e colocar na roda já quem está chegando aqui pela internet, mandando recados para a gente. Você pode e deve mandar o seu recado aí pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone para a gente aqui no Conexão Futura. Aproveite aqui os nossos especialistas no assunto aqui no estúdio para responder a sua questão. Tem a pergunta do Ricardo, de 38 anos, de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Ricardo, pelo seu recado. Ele pergunta onde contratar mão de obra qualificada no ramo de construção civil. Existe algum tipo de cadastro ou um sindicato ou mesmo o Conselho Regional de Engenharia? É um espaço para consultar e um profissional bem qualificado? Saíram do Conselho, né? Houve uma determinação do CONFIA em que os técnicos não estão participando do Conselho como conselheiros, né? Eles continuam atuando como técnicos. Então, no CREA, você pode saber se ele é registrado no CREA e qual a formação dele. A formação da CEVFET, por exemplo, é uma boa escola técnica. Ele exige também. Mas a formação do engenheiro, você fez a pergunta, ela é boa em determinadas escolas. Não são todas as escolas. E por isso essa dificuldade dos 40% que ficam depois na periferia do mercado. Fazendo outras funções que não executando as funções de engenheiro, na verdade. Eu luto hoje pelo exame de ordem, como tem os advogados. Você concorda, Paulo? Você acha que um exame básico após a conclusão de um curso, assim como é feita os advogados pela Ordem de Advogados do Brasil, seria necessário para a área de engenharia? Olha, é uma questão bastante complicada, tá? É difícil de eu ter uma resposta direta. Agora, como nós estávamos conversando um pouco antes aqui do início do programa, toda a formação hoje em dia, em função das mudanças tecnológicas, etc., ela necessita de uma formação constante. Então, você fazer um exame imediatamente após a formação, após a graduação, para dar um título, quer dizer, não vai garantir que daqui a 2 anos esse profissional vai continuar sendo um excelente profissional, que daqui a 3 anos ele vai continuar sendo um excelente profissional. Até porque as técnicas, a tecnologia acaba evoluindo muito se ele não fizer um curso de atualização constante. Exatamente. Vai ser defasado em pouco tempo. Exatamente. Então, isso ajudaria a fazer um filtro na saída, mas não garantiria que no futuro a gente tivesse sempre um grupo de engenheiros de qualidade. Eu acho que o essencial, na verdade, é não ter escolas ruins. O essencial é que todas as universidades, as faculdades, formem engenheiros com as características que as empresas demandam. Sabendo gestão profissional, sabendo inglês, coisa que é fundamental no mundo globalizado. Tudo isso tem que estar dentro de todas as escolas, né? Bom, a Marina já colocou no comecinho do programa aqui que ela fez a formação técnica dela em engenharia e pensa agora em fazer uma graduação também. E você concorda que essa questão de continuar se atualizando, estudando sempre, faz parte também não só da formação, mas da carreira, do trabalho básico do engenheiro, Marina? Sim, eu acho muito importante a pessoa sempre estar se atualizando, porque sempre tem novas tecnologias, novas informações. E não basta somente, como ele disse, seria interessante se tivesse essa, que nem tem na OAB, né, para os advogados, mas se
o profissional não der continuidade, não buscar, não estar sempre por dentro das novidades e estudar sempre, não sei se resolveria. Bom, você percebe que os engenheiros têm esse interesse, Antônio, em continuar estudando, ou muitos acabam se acomodando, conseguem um bom emprego ali, param, ou continuar estudando é fundamental? Isso tudo depende da formação, compreendeu? Se ele for para às vezes um serviço público, um cargo burocrata, ele pode se acomodar. É um risco. Isso vai do profissional, então, na postura dele vale, querer se atualizar. Vale de cada um, o interesse de cada um. E também a empresa vai aferir. Se ele se acomodar numa empresa privada, ele vai sair fora. Não tenho dúvida que ele não vai progredir na empresa. Ele não vai progredir. É isso que eu luto até por essa formação, esse exame de ordem, que vai separar o joio do trigo, vai separar as escolas boas das ruins, que têm que ser canceladas. Então, vai selecionar também as escolas. O currículo tem que ser uniforme. Não pode ser, eu quero cursar isso porque é mais fácil para mim. Você vai amarrar o cachorro com a linguiça. Agora, deixa eu aproveitar, já que você falou de formação, Antônio, uma questão que eu apontei no comecinho do programa, da questão de segurança, né? Com tantos desastres, crateras abrindo em obra do metrô, prédio caindo no centro do Rio, isso sempre se volta, né, à formação. Mas só voltando, a gente volta sempre à questão da formação dos engenheiros. Não. Você acha que se trabalha a questão de segurança durante a formação do engenheiro? No edifício da Liberdade não tem participação do engenheiro. Ali foi o proprietário que tomou para si a reforma do seu andar. Contratou, eu acho, uma desenhista, uma designer, para fazer um croquis, um desenho, e contratou uns operários, mão de obra assim. Tem uma falta de fiscalização sobre as obras feitas nos prédios das grandes cidades. Mas aí o síndico deveria ter comunicado à prefeitura que havia uma obra no prédio, ou o CREA, denunciado ao CREA. Isso eu sempre falei, que eu fui o primeiro a dizer a causa do acidente. 7h30 da manhã, eu dei uma entrevista na televisão e falei que a causa foi a obra do 9º andar. Enquanto alguns especulavam que era gás, outros falavam que era metrô, não tinha nada a ver. Janela, não tinha nada a ver. Então, uma obra sem verificar, na verdade, a estrutura do prédio, a segurança daquele prédio como um todo. Ele mandou cortar um pilar. Eram 2 pilares, quadros, mandou cortar um pilar. Por que isso era uma das que ela estruturas básicas do prédio. Para o lado, porque aqui está a caixa de escada, ele ruiu para o lado e caiu em cima dos 2, e não caiu para frente. Se fosse o metrô, ele cairia para frente. Se fosse por causa do acréscimo do andar, ele cairia para frente. Como ele cortou o pilar, e aqui estava a caixa de escada e elevador, aqui é um ponto rígido. Então a estrutura tende a cair para o lado que foi seccionado, que é o menos rígido. E ele caiu para o lado, a sorte. Não houve mais vítima, porque poderia pegar o prédio em frente. Então não teve nada a ver. Esse problema que está havendo em Ipanema, eu fui lá outro dia, até é um problema de escavação. Quando você escava, o solo, ele foge para algum lugar. Durante a escavação de uma lamela, que é uma estaca, parede diafragma, são lamelas, secções, em que depois é enchido com betonita, que é uma lama tixotrópica, que ela... O pessoal de casa não vai entender muito bem, mas na verdade a questão até a Defesa Civil agora determinou que as escavações sejam paradas por um tempo, até de fato fazer uma investigação, porque os prédios, na verdade os moradores dos prédios ali da região de Ipanema, para quem é de fora do Rio, a grande obra de expansão do metrô passa pela zona sul da cidade, então houve no fim de semana essas crateras abrindo aí em área residencial, então muita gente preocupada que o prédio vá cair. A gente está já encaminhando para o finzinho do programa aqui. Depende da fundação do prédio. Essa questão então, da verificação da fiscalização que é importante, e da formação, só voltando aqui, a questão importantíssima que o Daniel Tomás coloca pelo Twitter, que são raras as formações acadêmicas que realmente formam para o mercado. Aqui ele fala de uma forma geral, não só da questão da engenharia, e ele fala que alguns professores não têm vivência de mercado, né? Ficam da parte teórica, não têm a vivência prática. É um erro do MEC. Erro do MEC, mas na verdade como avaliar a questão em todas as universidades. Não. O MEC exige hoje que a pessoa tenha mestrado e tenha doutorado, e valoriza isso. Eu acho que isso é que também deformou um pouco o ensino superior. Enquanto antigamente eram profissionais experientes do mercado que iam dar aula, né? Que atuavam, que iam dar aula,
Hoje eles exigem mestrado. Então, um profissional que tem experiência, que por acaso não fez o mestrado porque atuou muito no mercado, ele fica fora, ele não pode transmitir a sua experiência. Essa é uma falha que até o MEC está tentando corrigir, chamando assim, notório saber. Tá? Que é o conhecimento da prática, claro, isso é que adquirido ao longo da carreira. Notório saber. Antônio, eu vou pedir licença para você, que realmente nosso tempo está passando, voando aqui. Eu quero registrar Leandro Castro. Valeu, Leandro, a participação aí. Diz que a formação precária na educação básica está refletindo agora na má formação profissional, não só dos engenheiros, também acho que todos concordam com isso, né? O que o Antônio já falou no começo aqui, uma educação sólida lá no comecinho, na educação no ensino fundamental, acho que vai ajudar aí a profissionais mais qualificados em todas as áreas. João Costa, aqui do Rio, também pergunta em relação à autonomia para os técnicos em edificações, mas essa pergunta a gente vai ter que deixar, acho que então, para um próximo debate aqui no Conexão Futura, que o nosso tempo já está estouradíssimo. Obrigado, Antônio. Obrigado, Marina. Obrigado, Paulo, pela presença aqui no estúdio aqui comigo. Você em casa, obrigado pela companhia de sempre. A gente volta a se encontrar, então, de segunda a sexta, ao vivo, aqui às 2h30 ou nas nossas reprises, à 00h30 ou às 7h da manhã. Lembrando que você pode buscar na internet muita informação sobre formação de qualidade em engenharia, ou seja, na área que você estiver buscando aí. Um abraço e até o próximo Conexão.